Olá! Chegamos à sexta e última parte deste capítulo 13 do livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier e obra de André Luiz, né? E este capítulo, denominado Reencarnação, é um capítulo bastante extenso e também muitíssimo importante para nós sabermos dos processos que fazem com que nós, espíritos, nos liguemos através dos processos reencarnatórios ao nosso corpo físico, né? Ao longo das últimas 5 gravações, temos visto ensinamentos trazidos por André Luiz através de seu instrutor Alexandre, né? No que diz respeito às responsabilidades do processo da reencarnação, as formas como estas aproximações se dá entre espírito reencarnante e aqueles que o aceitarão como seus pais na Terra, problemas que muitas das vezes todos nós temos quando ainda não temos exatamente a verdadeira afinidade fraternal entre os espíritos que comporão a mesma família, né? E chegado agora, após na última gravação termos visto que Raquel, liberta do sono, pelo sono físico, né, em espírito, ela pede humildemente para estar em joelhos para receber o perispírito já encolhido e em forma infantil de Segismundo, né? Durante a lindíssima prece que Alexandre faz nesse momento que precede a fecundação do óvulo em seu útero, né? E nós vamos ver agora na parte final deste episódio, deste capítulo, os processos pelos quais os espíritos se utilizam para fazer com que a ligação perispiritual se dá ao ventre materno, no óvulo que será agora fecundado. Então, após Alexandre pedir que diversos companheiros ali conduzissem Adelino num passeio espiritual, né? E guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico agora, disse a todos os amigos que vamos fazer o primeiro contato com a matéria densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como o navegante feliz a sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que lhe não despontava no cérebro, por acaso balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava da sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os outros construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-se-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, eu recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando-me os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob a nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui, André, o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema.
Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Em outra obra de André Luiz, quando trata do desencarne de um companheiro, né? Já é sabido que André Luiz, dotado de uma amplitude maior na sua visão, que faz com que os efeitos do raio-x através do corpo humano sejam fenômenos pequeninos, né? Pois que esta visão ampliada no plano dos espíritos lhe proporciona a vidência minuciosa dos mínimos detalhes até no campo infinitesimal. E com estes fenômenos de visão avançada, André acompanha a fecundação. Através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto, uma velocidade incrível. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. Mas no silêncio sublime daqueles minutos compreendi que Alexandre, em vista de ser ali o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos ali em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto espermatozoide, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que a ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar na pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou mais rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuisíssimos, como se estivessem disposta a recolher-se às profundezas de si mesmo, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição da grande prova. Sempre sob o influxo do luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço da divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel. Sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante em que o elemento ativo
ganhar o núcleo do óvulo passivo. Veja que na natureza tudo é maravilhoso, mas também de que a ação do plano espiritual superior na condução das fecundações dos nossos organismos físicos, no processo de ligação do nosso perispírito à matéria para desenvolvermos no corpo físico a nossa própria evolução, são decorridos através das mãos laboriosas desses espíritos, né? Todas as nossas necessidades materiais no corpo para os nossos processos evolutivos. Demos continuidade. Depois de prolongada aplicação magnética que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada agora a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração que eu seguia agora, o processo de divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo material fornecerá agora todo o alimento que a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo como vigoroso modelo, atuará como imã como se fosse imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta terrestre. Eu estava boquiaberto. Diante do que me fora dado observar, diz André, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual do Segismundo era já por si um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente ainda o instrutor: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos da evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento físico, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições já adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no nosso aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática, da nossa evolução e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estação de progressos que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nós nos encontramos agora na condição da humanidade. Em vídeo anterior, ainda dentro deste capítulo 13, né, nós já tínhamos visto todos os processos evolutivos a que os grandes construtores siderais subordinados ao nosso governante amoroso Jesus, né, na construção das diversas formas de existência de vida no nosso planeta, né, ao longo de milhões e milhões de anos, fizeram com que tudo isso evoluísse até que chegássemos à forma mais adequada para nós, espíritos criados por Deus, espíritos imortais, pudéssemos, na matéria, termos as experiências evolutivas para ao nosso favor. A hora já ia muito avançada, sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro da formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal.
vejo que a partir do momento da concepção do esperma fecundando o óvulo feminino, né, há já a ligação do perispírito, daquele espírito que vai reencarnar naquele corpo físico. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo aqui, André. Entretanto, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência da sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. André rejubila-se encantado. Efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a alguns momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, que seria aquele espírito anjo guardião de Segismundo, na sua existência, com muita simpatia e acolhimento, declarou-me que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção ao espírito reencarnante. E assim, o último vídeo gravado fica bem mais reduzido, né? Mas era importante que dessemos a cada etapa deste episódio 13, reencarnação bastante longo, né? As devidas conotações de cada uma destes esclarecimentos a respeito do nosso retorno de espírito à matéria densa, né? Ficamos aqui com este episódio, com este capítulo gravado e daremos no próximo episódio, capítulo 14, que muito provavelmente, bem menor do que este, provavelmente dividiremos só em duas partes, né? E que se denomina de proteção, dando continuidade a estes elementos reencarnatórios que nós temos aqui visto. Agradecemos a vocês que acompanham esses nossos estudos e, por gentileza, se tiverem como nós a intenção da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina esclarecedora do Espiritismo, peço que compartilhe esses vídeos com seus amigos e familiares, a fim de que todos nós, ampliando a nossa consciência espiritual e moral, possamos juntamente nos evoluir. Fique com Deus e muito obrigado.